E aí tu pensa uma criança, né? Uma criança, um pré-adolescente nesse ritmo, né? Nesse ritmo de itinerância e tal. Esse é o ponto. Então isso sempre levantou essa ideia, né? Claro que a gente ficou aqui agora meio que numa pegada meio lei trabalhista, uma pegada meio assim, tipo... Mas eu acho que tem que passar por aí, cara. Tem que passar, porque tem esse lance. Agora, é claro, né? A gente tem ali as crianças sorridentes pregando, berrando no púlpito e parecem querer aquilo. E se você ouve o testemunho delas, não, porque eu prego desde os 4 anos e tal. Agora, aí vem o lance, né? O quanto a gente já viu que, em termos físicos, isso não é saudável. E de alguma forma, por mais que os pregadores mirins dizem que não tiveram a infância roubada, né? Alguns aí dão essas declarações. Não, eu brinquei, eu tive a minha infância, mas tinha também esse meu ministério. Ok. Beleza, vamos acreditar no seu testemunho. Mas a igreja deveria dar palco para isso? Acho que o grande lance deste BTcast é o quão saudável é e se é bom que a criança desenvolva um ministério de pregação. E, aliás, e ela prega, sabe? Então, aí, Bibo, eu ia só ir além na tua pergunta, porque você perguntou se é saudável para criança ela tá nesse ministério de pregação. Mas eu queria ampliar o seguinte, será que é saudável para a igreja também ter uma criança lá na frente pregando a palavra, uma criança que ela não tem domínio das ferramentas necessárias para fazer aquilo que ela está se propondo a fazer. Então, até que ponto aquela criança está de fato cumprindo o papel de alimentar a igreja espiritualmente, ou até que ponto aquela criança está sendo só um objeto de entretenimento, para usar o termo que o Fontana já colocou aí na conversa. Eu acho que a pior coisa nessa história de pregadores infantis para a criança é a dependência de aprovação externa. Ela o tempo todo ela vai se acostumar com a ideia de elogios, de atenção constante. Sim. Você imagina você uma criança que tem 1000 pessoas te olhando, vai lá, todo final de semana, observando o que você faz e tudo isso. A gente vê que isso não funciona muito bem no meio artístico. Essa palavra é difícil para mim, que eu tenho um problema de dicção. Não é. Você vê quantas crianças mirins, aliás, atores, né, e atrizes mirins tiveram seríssimos problemas com drogas, vícios, álcool. Por quê? Porque essa atenção, essa aprovação externa o tempo todo, isso não faz bem para a mente de ninguém. Cara, sendo adulto, eu, Gutierrez, com 34 anos, é difícil lidar com isso? Imagine você sendo criança. Quantas vezes você é pregador, você vai num lugar que você tem aquela percepção subjetiva que você não mandou bem, digamos assim, que você não conquistou o público. É um desejo humano que a gente às vezes nega, mas está lá no nosso coração. E a gente sai caído daquele lugar. Cara, imagina uma criança. Quanto a essa coisa de ser saudável para a igreja, assim, aqui eu vou falar mais ao coração reformado do que ao coração pentecostal, talvez. Vou falar mais ao coração calvinista do que ao coração arminiano. Mas, assim, seria saudável para sua igreja receber o Charles Spurgeon para pregar? E eu acho que, assim, o Spurgeon é uma das unanimidades aí que talvez não seja uma unanimidade inteligente, não sei, mas e o Spurgeon começou a pregar com 16, não é mirim 7 anos, mas se a gente está falando da Vitória Souza que tem 17, o Spurgeon começa a carreira dele como pregador aos 16, né? Isso foi um comentário que eu recebi muito no vídeo que eu fiz sobre a Vitória Souza. Mas o Spurgeon começou a pregar com 16. Bom, primeiro que nem todo mundo é Spurgeon, né? Eu acho que esse exemplo que o Vitor deu, ele vem a calhar porque eu também comecei a pregar com 16 anos. Só que aí eu acho que existe uma questão de background, porque como foi a minha história. Eu cheguei numa igreja pentecostal, numa Assembleia de Deus, aos 5 anos de idade. Só que essa igreja que eu cresci, ela tinha uma característica que era o seguinte: era uma igreja muito forte, dava muita ênfase à questão do ensino. Então, desde muito novo, eu sempre me interessei por essa questão do ensino e tal. E aí, quando eu fiz 11 anos de idade, eu não esqueço disso, quando eu fiz 11 anos, o pastor dessa igreja, que é um professor de teologia muito renomado, hoje em dia já está aposentado, mas enfim, ele percebeu realmente que eu tinha esse interesse e ele perguntou para mim: você tem interesse realmente em se preparar para ser um pregador, um professor de teologia? E eu falei: sim. E aí, no meu aniversário de 11 anos, eu ganhei uma Bíblia de estudo, aquela clássica Bíblia de estudo pentecostal, e ele começou a me dar materiais de teologia sistemática bem introdutórios. Então, veja, isso com 11 anos. Eu comecei a pregar com 16 anos. Só que, quando eu comecei a pregar com 16 anos, eu já estudava teologia, é claro que de uma maneira bem básica, há 5 anos.
não é só uma questão de idade, é uma questão de preparo, porque às vezes a criança, ela é jogada nessa situação sem nenhum preparo. E uma criança de 16 anos é muito diferente de uma criança de 11. Então eu acho que tudo isso envolve o que você falou do Spurgeon, entendeu? Eu acho que tem um outro fator importante aí, Alcino. Eu preguei a primeira vez com 18 anos, numa igreja presbiteriana, o que é um negócio um pouco raro. Com 19, eu preguei pela primeira vez num culto dominical de manhã, que era o grande culto da IP Alpha, que era a igreja que eu fazia parte na época, 20 anos atrás. E assim, então eu comecei a pregar com 18, 19 anos. Nesse contexto, Alcino, no seu, no meu, e eu olhando em retrospecto, a minha cabeça de 18 anos não era tão diferente da minha cabeça de 16. Era diferente? Era, mas não muito. Então, poderia. Agora, tem uma coisa que é de fundamental diferença, que une a minha história, a tua história, a história do Spurgeon, que não está presente na história dessas crianças de 11, 12 anos e nem da Vitória com 17. Nós começamos a pregar cedo, dentro de um contexto monitorado de igreja local. A gente não estava rodando igreja como autoridade sobre várias igrejas, como itinerantes, como quem é headliner de evento, última bolacha do pacote. Isso faz muita diferença. Perfeito. Porque se eventualmente eu erro, se eventualmente Spurgeon errasse com 16 anos, existia um pastor de igreja local que estava acompanhando ali, tanto para cuidar da comunidade quanto aquele erro, quanto para cuidar de Spurgeon a respeito daquilo que ele tinha feito de errado. Ou comigo, no meu caso ali, ou com você na sua igreja, Alcino. Eu acho que isso é uma diferença brutal. E a outra coisa é que, assim, Spurgeon fez a sua primeira pregação com 16 e aos 18 ele assume a responsabilidade de uma igreja local. Isso é uma coisa que para mim faz muita diferença. Quando Spurgeon se torna um cara famoso, ele não se tornou famoso com 16 ou com 18. Quando Spurgeon se torna um cara famoso, ele se torna um cara famoso pela consistência das suas pregações e da sua liderança testadas rotineiramente no dia a dia de uma comunidade local. Não era espetacularização de uma turnê circense, sabe? Agora vamos lá, é muito legal, acho que esse é um ponto bem importante que vocês levantam aqui nesse podcast, que é a ideia de que a gente não quer dizer que tem que ser uma pessoa, um adulto formado para pregar, acho que isso ficou bem claro na fala de vocês, desde que seja um adolescente que mostre capacidades para isso e tenha um acompanhamento de alguém mais maduro na fé. Eu acho que isso é essencial, galera, e deve ser um critério levado muito a sério. E além disso, Bibo, tem uma outra questão que é a seguinte: na igreja onde eu pregava aos 16 anos, a igreja sabia o seguinte: olha, o Alcino vai pregar aqui hoje, ele está aprendendo a pregar. Vocês estão vendo alguém aqui que está aprendendo, então vocês vão ouvir a pregação dele, conscientes de que ele pode cometer erros e que esses erros serão corrigidos posteriormente. Então a minha questão é essa também. A igreja sabia que ela estava diante de alguém que não era a autoridade última da pregação. Como o Vitor falou, não era um headline do evento. Eu era alguém que estava ali na condição de um aprendiz. E eu não era o único, tinham outros. Então era uma igreja que era uma igreja conhecida por formar pregadores. Mas com essa cultura já estava implantada lá. E volto a dizer, mesmo com isso tudo, eu levei 5 anos estudando para começar. E convenhamos, né? Só um detalhe, Bibo, antes de você me perguntar. O Charles Spurgeon, 16 anos, século XIX. É diferente de 16 anos em 2023. É outro tipo de maturidade. Né? E também é importante dizer que nem eu nem o Fontana estamos dizendo que nós somos como Charles Spurgeon, né? Também, só para deixar claro. Tem isso também. Não, a minha exegese é bem superior à do Spurgeon. Isso aí não tem nem dúvida. E pior que isso, talvez não seja muito difícil, né? O Spurgeon não tinha as ferramentas que nós temos hoje. Né? Eu tô obviamente brincando, gente. Eu sei que tu tá zoando, Vitor. Eu sei. Não, mas tem um fundo de verdade. Infelizmente. Agora, tu imagina o Spurgeon com o tanto de ferramenta que a gente tem hoje. Seria, meu Deus, as portas do inferno. É verdade, verdade. Objetivamente falando, Spurgeon não foi assim um grande exegeta, era um excelente expositor, mas muitas vezes as suas pregações saíam da ideia exegética do texto. Tem vários sermões de Spurgeon que saem, mas o ponto é esse, o ponto é que assim, Spurgeon é um homem do século XIX, para ser um pregador de 16 anos, como bem disse Gutierrez, ou para ser um exegeta, não tinha 140
anos aí, um pouco mais, 150, 160 anos de evolução da exegese como arte, né? Agora, ô Gutierrez, tem um lance aí também, porque, beleza, a gente sabe que o fenômeno dos pregadores mirins, ele... Cara, eu acho que existe, hoje tá menos, né? A sensação que tá menos. Tem a Vitória, obviamente, que estourou aí e tal, e ela é uma pré-adolescente, talvez agora, né, enfim. Mas eu realmente ouço falar bem pouco agora de pregadores mirins. Eu não sei como é que tá esse rolê hoje, assim. Mas tem um fenômeno, e tem um dado no movimento pentecostal, Gutierrez, que é esse lance do Espírito Santo. O Espírito Santo tá na presbiteriana também, não é isso que eu tô dizendo, mas é que o movimento pentecostal tem esse lance essa ênfase na pessoa do Espírito. E então o que acontece? É que a presbiteriana tirou a pombinha da árvore, aí a gente já acha que não... Tirou, é verdade, agora não tem mais Espírito Santo, exato, ficou só... Mas falando sério agora, é claro, toda igreja cristã tem o Espírito Santo, mas o que eu quero dizer é esse lance da capacitação do Espírito que é muito pregada e incentivada, e o movimento pentecostal, ele tem o movimento dos leigos, é muito forte o movimento dos leigos no movimento pentecostal, diferente das igrejas tradicionais, como luteranos, presbiterianos e por aí vai, né? Então, assim, ainda que muitos leigos também atuem, mas tem o lance, assim, no movimento pentecostal, os leigos têm muito mais espaços e ocupam domingo à noite mesmo, pra pregar a palavra e tal, mesmo sem ter o PR antes do nome e tal e tudo mais. Cara, como é que é esse lance, né? Como é que a gente lida com isso? O Espírito Santo não pode realmente capacitar uma criança pra ser uma pregadora, já que ele capacita, ele quem dá, né, a mensagem, e acho que é por isso que se acredita tanto no movimento pentecostal, e a galera não acha tão estranho crianças pregarem, porque, mano, é o Espírito Santo. O Espírito sopra onde ele quer, né? Isso aí, né? Ele pode capacitar uma criança, de alguma forma usar uma criança em um dom extraordinário. Cara, isso aí pode acontecer, obviamente. A minha questão não é essa, a minha questão é a seguinte, precisa disso? A questão é, quantas pessoas adultas tem numa igreja que Deus pode capacitar, que Paulo incentiva a gente a buscar os dons espirituais com diligência, com zelo? Puxa, por que uma criança que está ainda desenvolvendo o seu pensamento, a sua estrutura mental, vai ser um arauto do evangelho? Cara, você não tem um exemplo bíblico disso. Você tem algumas crianças extraordinárias na Bíblia, mas são questões pontuais ali na história da salvação. Se a gente pensar em João Batista no ventre de Isabel, por exemplo, mas são questões tão pontuais na história da salvação que você não pode colocar isso como norma, como regra. Mesmo em Atos, você não vê nenhuma criança extraordinária, digamos assim, usada como um exemplo ali de pregador, de um mini apóstolo, alguma coisa assim, né? Então, para mim, eu sou pentecostal com muito orgulho, sou militante do pentecostalismo, da teologia pentecostal, mas não me venha com essa ideia que criança precisa ter um comportamento de evangelista, porque para mim não faz menor sentido. Muito pelo contrário, a Bíblia o tempo todo, quando vai pensar em funções que edificam a igreja, muito se preocupa com a ideia de alguém ser neófito, novo na fé. E o novo aí é justamente a ideia de uma pessoa sem experiência, sem maturidade. Ensinar, falar a palavra, proclamar a palavra exige muita maturidade. Você está lidando com um conteúdo muito sério. Você não pode exigir isso de uma criança. Isso é cruel com a criança. Então, para mim, não faz nenhum sentido. E é cruel com a igreja, né? Guarda a tua mensagem aí, Gutierrez. Atende a mensagem da tua namorada, que eu vi que acabou de piscar o celular aí. O que acontece? E é cruel com a igreja, porque aí eu volto naquilo que o Vitor falou lá em algum momento no começo, sei lá. Cara, Deus pode usar, eu como um carismático, acredito sim que pode haver um fenômeno e algo extraordinário num culto e Deus tomar uma criança. Eu creio nisso, creio que isso possa acontecer, mas isso pra mim seria uma exceção, seria realmente um fenômeno. E poderia ser até, digo mais, poderia ser até um juízo de Deus sobre aquela comunidade. Justamente. Tá? Um juízo de Deus sobre aquela comunidade, porque onde estão os maduros na fé? Onde estão os maduros na fé? Entende? Então tudo isso tem que ser levantado, porque, cara, eu acho que é um prejuízo para a igreja. Alguém que não tem ainda as competências, sabe? Ela não se formou ainda nem quanto ser humano direito. A criança está em formação, sabe? Tá se tornando alguém, tá amadurecendo ainda em vários aspectos biológicos, enfim, enquanto ser, sabe? E esse ser humano em formação, por mais que Deus possa usar em algo fenomenal ou realmente extraordinário, como uma exceção, não pode ser uma coisa incentivada pela igreja, entende? A igreja precisa
de pessoas maduras com o microfone na mão, conduzindo o momento da pregação da palavra, enfim, ou do louvor e por aí vai. E outra coisa, Bibo, eu não sei se ainda existe o programa Raul Gil, que tinha aquelas criancinhas que cantavam e se apresentavam, né? Nossa, mano, ó, J.A. cantando Aleluia, com aquela menina Michele, sei lá, mano, eu choro. Se eu botar agora aqui, eu vou chorar vendo J.A., que agora não se chama mais J.A., né? É outro nome agora. Eu choro vendo ele cantando com aquela menina. Aleluia, aleluia. Mano, aquilo ali é bom demais, velho. Mas fala, eu me emocionei aqui com... Mas, infelizmente, a cultura pentecostal brasileira muitas vezes transforma o culto em um show de calouros, literalmente. Eita, o nossa, que para mim, um prejuízo enorme à igreja. Eu já congreguei numa Assembleia de Deus, no início da minha fé, que existia o culto da oportunidade. O que era o culto da oportunidade? Era esse nome mesmo, tá? Não era um apelido, o nome do culto era esse. Era aquele culto onde as pessoas que não tinham oportunidade no domingo para pregar e cantar, recebiam na quarta-feira. Que era uma espécie ali de pré-treinamento, ou aquela pessoa que não tinha muito talento para música, para pregação, mas ela tinha o seu espaço. É claro, alguém vai romantizar, nossa, isso é lindo, é a participação do povo no culto, dos leigos, tal. Sim, tem esse lado, ok, é legal, bacana. Mas, cara, isso é um prejuízo enorme. Eu ouvi umas barbaridades nesse culto, umas pérolas que só saía nesse culto. Obviamente, porque são pessoas que não foram vocacionadas para aquilo. E aí as crianças entram nesse bojo, né? E eventualmente, vamos fazer um culto aqui, vamos colocar aquela criancinha engraçadinha ali, como se fosse um programa do Raul Gil, sabe, cara? Eu acho que tem um ponto teológico a ser feito aqui. Não fui eu que escrevi livro de pneumatologia, então eu sou menos qualificado para dizer isso. Mas quando a gente fala a respeito da autonomia do espírito como pessoa para decidir como e quando agir, o vento sopra onde quer, então o espírito como pessoa da Trindade tem a sua própria autonomia para realizar o que quer, como quer, fica complicado eu começar a condicionar a autoridade do espírito a um determinado calendário, a uma determinada agenda. E esse calendário e essa agenda andar e ser marcada de acordo com as minhas necessidades mercadológicas. Então, assim, tudo bem, o espírito fala pela criança. Pode falar, eventualmente, como você falou? Pode, ele tem essa prerrogativa. Ele é uma pessoa da Trindade que pode e tem autonomia para agir. Quando eu coloco a criança para pregar com data marcada, com agenda, com assessor, com telefonema, com hotel, com passagem de avião, aí, meu amigo, você não está fazendo isso porque você acredita no mover do espírito. Você está dizendo para o espírito, olha, espírito, você tem que pegar o avião aqui junto com a fulana que eu contratei, porque no dia tal ela vem aqui para acontecer, entendeu? É esse que é o problema. Eu tenho total confiança, apesar da minha confessionalidade. E por que eu vou falar apesar da minha confessionalidade? Porque na pergunta 158 do Catecismo Breve de Westminster, eu sou presbiteriano, então eu tenho essa confessionalidade, diz lá que a palavra de Deus deve ser pregada somente pelos que forem suficientemente dotados e devidamente aprovados e chamados para tal ofício. Então, dentro da minha confessionalidade, eu tenho um pouco mais de dificuldade de lidar com essa coisa de que o Espírito usou e a pessoa vai lá pregar. Mas eu tenho plena confiança na autonomia do Espírito Santo como pessoa da Trindade, que ele age conforme ele quer, de que ele pode dotar e capacitar, inclusive uma criança. Agora, se quem determina a agenda sou eu, se quem compra a passagem de avião sou eu, se quem agenda o hotel, reserva, né, o hotel sou eu, se quem cobra o ingresso sou eu, se quem faz a divulgação e o marketing sou eu só estou combinando com o espírito assim, olha, na data tal, no dia tal, você vem aqui e aparece que você não pode me deixar na mão, hein? Eu queria levantar uma questão que é o seguinte, o que muitas vezes, como você falou, e o Gutierrez também, essa questão no meio pentecostal, do qual eu faço parte também com muito orgulho, de dizer que o espírito usa criança e tal. E aí, muitas vezes, qual é o argumento que é utilizado? O argumento que é utilizado é o seguinte, mas Jesus, com 12 anos de idade, já estava lá no templo, falando com os doutores, né? E aí, eu queria rapidamente ler o texto bíblico que fala desse momento, só para a gente perceber um detalhe importante aqui, que
que está em Lucas 2:46. Você já conhece o contexto, né? Os pais de Jesus tinham ido para Jerusalém e aí perderam Jesus e voltaram para Jerusalém para tentar encontrá-lo. E aí em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 46, diz o seguinte: e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o mesmo se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Então percebam o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava ouvindo, ele estava perguntando e estava respondendo. Ou seja, Jesus estava aprendendo com os doutores. Estava tendo ali uma questão de perguntas e respostas, onde talvez Jesus estivesse fazendo as suas réplicas, né? Mas ele estava ali num contexto de aprendizado. Jesus se levanta como um pregador público aos 30 anos de idade. Isso é importante para acabar com essa ideia de que Jesus pregou desde criança. Isso não é verdade. Boa. Tem uma outra coisa, Alcínio, que assim, além disso... Que ele é Deus, né? Se ele estivesse pregando, ele é Deus, então... Também. Então, nossa, isso aí desdobra tanta coisa. Assim, ó, vamos lá. Primeira coisa, quem é mais velho aqui tá falando, poxa vida, eu fui chamado pro ministério agora? Jesus com 30, John Wesley com 36, a primeira pregação. Então, assim, fica tranquilo, que sempre há tempo, tá? Essa é a primeira coisa. Então, se o Spurgeon foi com 16, John Wesley com 36. E esse lance também do relato bíblico, se a gente utilizou o século XIX para falar do Spurgeon, mano, o que é então o tempo de Jesus, Perfeito. né? Que não tinha nem infância. E outra, os discípulos, eles eram pré-adolescentes, ou adolescentes, talvez, né? Os discípulos eram adolescentes, Exato. a maioria deles. O que seria para nós adolescentes, porque a adolescência é algo cinzento. É um conceito moderno, né? Exato, é algo cinzento na antiguidade, tá? Tem lugar... Exato. Então, assim... Não é parâmetro para nós, é isso que eu quero dizer. Vamos por partes. 12 anos é bar mitzvah. 12 para 13 anos, 11 para 12 anos, no caso das meninas um pouco mais cedo, no caso dos meninos um pouquinho mais tarde, bar mitzvah e bat mitzvah, né? Bat mitzvah para as meninas. Ou seja, é a entrada na vida adulta. 12 anos, 13 anos, no contexto judaico, é a entrada na vida adulta. Entretanto, o próprio texto nos mostra que essa entrada na vida adulta é uma entrada. Os pais ficam preocupados, eles voltam, mesmo Jesus sendo Deus, mesmo Jesus sendo Jesus, os pais ficam preocupados, eles voltam, eles procuram, né? Então é uma entrada na vida adulta aos 12 anos de idade, isso no contexto do primeiro século, que hoje a gente não entende mais dessa forma, né? Não é assim. Outra coisa importante aí, essa percepção da infância de Jesus e da divindade de Jesus e da sobrenaturalidade da sua maturidade, quão inteligente e adiantado nos anos ele já era, isso daí é um negócio pra gente pensar, imaginar e perceber que Jesus era muito inteligente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar asas demais à imaginação e não transformar a nossa imaginação em dogma. O que eu tô querendo dizer com transformar a nossa imaginação em dogma? Jesus é Deus, então não conta. Daqui a pouco eu estou usando Jesus como exemplo para não pecar, e o cara fala assim, não, mas Jesus é Deus, pô, então não conta. Não, lógico que conta. União hipostática. Ele era ser humano, foi tentado como você, como eu, os pecados que ele resistiu, conta sim, senhor, tá? E na história, a gente tem problemas com esse tipo de passagem. Vamos lembrar dos evangelhos da infância de Jesus, que são os evangelhos apócrifos da infância de Jesus, precisamente porque, como nos canônicos a gente não tem descrições a respeito da infância de Jesus, o pessoal ficava imaginava e botava no papel. Como obra meramente de imaginação, é fantástico. Eu acho o evangelho da infância de Tomé uma obra, do ponto de vista imaginativo, extremamente interessante e convidativa à leitura. Extremamente interessante e convidativa à leitura. Mas aquilo ali não foi a infância de Jesus. Aquilo é imaginação. O problema é quando a gente pega essa imaginação e aquilo vira pintura sacra, arte sacra. O famoso quadro de Jesus com os passarinhos. Jesus criança com os passarinhos voando. Que história é essa? A história do Evangelho da Infância de Tomé, que Jesus está lá brincando no barro, no sábado, e aí as outras crianças estão brincando e os mestres da lei passam, olham as outras crianças
crianças elas estão brincando, mas Jesus está brincando no barro. Ele é tão hábil, tão hábil, tão hábil, que a brincadeira dele é a escultura. Então ele está trabalhando no sábado. Aí vão encher as paciências de José, dizer, seu filho está trabalhando no sábado. Os passarinhos que ele está fazendo são os passarinhos muito, muito realistas, escultura, isso aí é trabalho. Aí José vai lá, assustado, poxa vida, o que Jesus aprontou trabalhando no sábado? Quando José está chegando com os mestres da lei para ver as esculturas que Jesus fez, ele dá 2 tapinhas assim, e os passarinhos saem voando, e Jesus fala, que passarinho? Transforma os passarinhos de barro em passarinhos de verdade. É muito bom, né? Do ponto de vista imaginativo, é extraordinário. Isso é maravilhoso, né? cara. Mas a gente não pode transformar essas coisas em dogma. Cara, e vocês falando de Jesus, eu lembrando, né? A gente pode colocar aqui as 4 pessoas talvez mais importantes da Bíblia: Abraão, Moisés, Jesus e Paulo, digamos assim, em termos da estrutura da história de salvação. Todos começaram o seu ministério velhos assim para a época, né? Então isso já responde muito do que Deus espera de usar as pessoas em relação à sua idade.